O Sérgio Coelho, ele também falou sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro pela situação que todos sabem que acontece lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver e ouvir? Futebol é muito importante, né? Nós somos apaixonados, né? Nós somos um povo apaixonado pelo futebol. O futebol, ele movimenta bilhões de reais. A gente tem que estar preocupado também por esse lado aí. Os custos são muito altos. Mas, acima disso, né, são as pessoas. E se as pessoas que hoje estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul, né, o problema está lá, eles não se sentem em condições de jogar, né, as partidas aí dos campeonatos, né, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, etc. Se eles não se sentem em condições e às vezes nem têm condições de jogar, porque também nem treinando eles estão, né? Cabe a nós, pelo menos ao Galo, e quando eu falo Galo, eu falo em nome do futebol e também pela SAF, tá? Porque até hoje eu vi um comentário, será que o Sérgio fala também pela SAF? Sim, porque eu sou do Conselho de Administração lá, né? Eu sou do Conselho de Administração da SAF e as coisas entre a gente é muito alinhado, né? Então, a minha palavra, assim, quando eu falo e está falado, né? Mas então, voltando, né? Então, eu preocupo muito com as pessoas, né? E se eles não se sentem confortáveis ou nem têm condições psicológicas, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, até como ser humano, né, é apoiar essas pessoas. Então, se eles se sentem mais confortáveis pedindo para interromper o campeonato por um tempo, porque eu acho que a gente tem que estar do lado deles, sabe? É um momento de solidariedade, né? Nesse momento que às vezes a gente tem que não pensar só no próprio umbigo, é nesse momento que a gente tem que, às vezes, fazer coisas que a gente não gostaria, mas em um benefício muito nobre, né? Uma causa muito nobre. E essa é a posição do Galo, né? E oferecemos, já que o campeonato não vai ser interrompido, né? Oferecemos as nossas instalações, caso eles queiram vir, né? Estão abertas aqui para recebê-los, e esse foi o nosso propósito, foi a nossa decisão, e estamos firmes nela, né? E é isso, né? Eu acho que é assim que a gente tem que agir, pelo menos é o entendimento da nossa parte. A cena que rodou o país hoje foi um cavalo em cima de um telhado. Esse cavalo ficou em cima do telhado por 3 dias. Guilherme, esse é o símbolo da resistência. Até agora, em uma semana de tragédia, talvez o que a gente tenha como símbolo da resistência do povo gaúcho seja esse animal, esse cavalo. Porque o povo gaúcho vai ter que ter muita resistência, muita força e muita paciência. Porque, como eu coloquei aqui no meu boa noite, serão anos para a reconstrução. Tem cidades e cidades que acabaram. Cidades de 11 mil, de 8 mil. Tem uma cidade de 40 mil habitantes, 100% embaixo d'água. Acabou, gente. O que você vai fazer? Vai abaixar a água, agora beleza, agora vamos lá, vamos retomar. Não, acabou, você tem que reconstruir uma cidade. Então, o cavalo hoje que girou o Brasil inteiro, a imagem daquele cavalo, como símbolo de resistência de tudo que está acontecendo no Sul, foi uma imagem chocante e muito triste. E o Sérgio Coelho falou ali, tem coisas que a gente não quer fazer, mas a gente precisa fazer. E o Brasil precisa parar o futebol. Precisa. Ainda que a CBF não tenha data, ainda que tenha interesse financeiro, ainda que tenha uma complicação com a Conmebol, com a FIFA, Guilherme, precisa. 2 semanas. Vai adiantar o quê? Você vai mostrar que você está respeitando um povo que está sofrendo, e a gente aqui, nós aqui na bancada, e você aí em Belo Horizonte, Minas Gerais, você que não está no Sul, não tem ideia, nós não temos e você não tem ideia do que está acontecendo lá.
A gente só tem ideia quando a gente participa de um processo desse. Então tem que parar por respeito, para entender o que vai acontecer, para Inter, Grêmio e Juventude não ficarem tão defasados como vão ficar no campeonato. Não dá. Não dá para você entrar, gritar gol, não sei o que e tal, com tanto de gente que a gente sabe que tá lá embaixo da lama ainda. Gui, você vai opinar, você falava do Sérgio Coelho, quanto ele tem um coração enorme, né? Eu conheço... Seu microfone está desligado. Tá não? Então... Tá desligando? Agora. Eu conheço o Sérgio, o CJ, desde a década de 90, quando ele teve a primeira passagem dele lá no Atlético, na diretoria de futebol. Sempre foi um cara extremamente humano, participando de várias obras sociais importantes, ajudando aqui na cidade dele, acho que se não me engano é Crucilândia, né, Dodô? Crucilândia e tal. O Sérgio é um cara muito empenhado nesse tipo de questão. Parabéns, presidente. Mais uma vez, você está com uma atitude de muita grandeza. Com relação à paralisação do campeonato, CJ, não são apenas os jogos que estão ficando para trás. Os jogadores, a essa altura, já devem estar há uma semana, 10 dias de inatividade, né? E isso ainda vai perdurar um bom tempo. Com certeza, nesse final de semana, ninguém vai voltar a treinar e acho que nem na semana que vem. Eu estava assistindo agora há pouco a programação da ESPN e eles contando que no estádio do Grêmio a água cobriu o travessão, para a gente ter uma noção do volume de água que está dentro da cidade. O CT do Internacional, ele fica rigorosamente... O CT é o Beira-Rio, né, Dodô? Beira-Rio. Ele fica na margem do rio. Ele está completamente coberto de água. E eles imaginam que quando essa água passar, eles vão chegar no local e vão encontrar um CT totalmente destruído. Eles acham que não vai ter mais nada no local onde hoje o Internacional tem ainda o seu centro de treinamento. Enfim, a mesma coisa está acontecendo com a Juventude. Então, os atletas estão ficando numa inatividade. Isso é ter uma covardia. Chegar no final do ano, calendário apertado para os 3 clubes, atletas com defasagem física e eles jogando várias partidas consecutivas. Se lá na frente a gente presenciar Inter, Grêmio e Juventude dentro da zona de rebaixamento, o que faz? Liga o botãozinho e fala problema deles? O restante do país não tem nada a ver e não tem clima para a gente continuar comemorando, festejando qualquer coisa nesse país. Não tem, infelizmente, né? Quando a gente assiste essas imagens, a gente vê o que o povo gaúcho está passando, não dá para a gente ir para uma festa, para qualquer coisa. Eu particularmente, eu não consigo, né? E a minha esposa está dando aqui uma dica. Se você que está nos acompanhando não pode fazer nenhum tipo de doação, isso é perfeitamente fácil da gente compreender. Você pode fazer orações, né? Que isso também vai ajudar demais ao sofrido povo gaúcho. Qual é a Você acha sua? que não? A minha é que tem que parar. A minha é que tem que parar. Conversando com o Gustavo Berton e ouvindo ele, o Dodô, veja bem, ele usou um termo que me pegou muito. Estamos aqui num clima de guerra. Estamos vivendo uma guerra. E hoje no 98 Esportes eu falei, não vem bomba de cima, mas vem água de baixo. Tá matando que nem. Matou? Tem muita gente desaparecida. Morreu muita gente. Outras pessoas que não quiseram se identificar mandaram lá no meu @CJOficial falando assim, ô CJ, que às vezes quando fala enchente, vocês têm uma noção aí de... encheu determinada avenida, ou encheu determinada região, ou teve um escoamento rápido. Não. Aqui a gente comemora 30 centímetros que desce. Gente, 30 centímetros é uma régua escolar. E não faz diferença nenhuma, nem no visual e para quem já perdeu tudo. Eu acho, e sou da opinião assim como vocês, respeito quem pensa o contrário, mas acho que nós tínhamos que ter uma igualdade, uma empatia e jogo para cá. Se fosse aqui, se nós tivéssemos Itabirito, que tem ali seus 40 mil habitantes, estou pegando um exemplo porque é uma cidade que agora não me lembro o nome, de 40 mil habitantes, debaixo da água. Itabirito, completamente 100% debaixo da água. Belo Horizonte, 90% da cidade sem água, sem luz, sem internet. Se fosse aqui, nós estaríamos falando o que para o resto do Brasil? Você citou 2 cidades. Lá são 300.
Eu peguei 2 aqui de exemplo e Lá posso pegar mais. Lá é 80% do estado. Se nós temos 853 municípios, é como se aqui fossem 650 cidades, né? Embaixo da água. E aí, CJ, não tem nenhuma hipocrisia, não. Ah, Domênico, tá, esse discurso é lindo, mas o mundo não para. Não, o mundo não para. No final de semana eu vou tomar cerveja, comemorando o Dia das Mães com meu pai. Vou tomar cerveja. Vou estar lá na casa do meu pai e vou tomar cerveja. Ah, quer dizer então que você não está se sensibilizando, você vai tomar cerveja? Não, é porque é hipócrita eu dizer que não vou tomar uma cerveja no final de semana. Mas também é hipócrita a gente dizer que o esporte do povo, o futebol é o esporte mais popular, o que chama atenção, o que lota estádio, o que faz a festa, tem que ficar insensível, entre aspas, porque eu não estou dizendo que tem ninguém insensível, tá? Então lá, o Guilherme falou, os atletas de Grêmio e Inter dentro de água lá, remando e buscando ajudar. E eu vi aqui jogadores do Cruzeiro e do Atlético e do Brasil inteiro. E todo mundo aí, o presidente Sérgio Coelho falou, oferecendo os centros de treinamento, tá todo mundo fazendo a sua parte. Mas, né, eu acho que, da mesma forma que eu citei aqui, e tem uma pessoa aqui que tá me criticando, quer ver o nome dele? Ah, pelo amor de Deus, tantos homens e mulheres entrando na água para salvar pessoas que nem conhecem. O símbolo do povo do Rio Grande do Sul é um cavalo. É a simbologia da força, da imagem que a gente viu hoje. É óbvio que todas as pessoas que que estão lá fazendo tudo que estão fazendo têm os seus méritos, é óbvio que tem. Tem gente que saiu do Rio de Janeiro, eu citei aqui, ó. Playboyzinho, não sei o quê, mas pegou o jet ski dele, o Pedro Scooby, surfista de onda grande, mais 6, 7 caras e tá lá, tem 5 dias. Então, assim, tem muita coisa nesse momento que gera falso, que pode parecer hipócrita, e tem muita coisa que a gente tem que botar o dedo na ferida. O futebol pararia por respeito, por tudo, para mostrar o seguinte: o esporte desse país, que mexe com o final de semana, que mexe com a emoção, com a paixão de todo mundo, daria um recado. Estamos atentos, queremos ajudar, queremos ser solidários com Inter, Grêmio e Juventude, para que eles não fiquem para trás. Outras pessoas aqui, lembrando que esportivamente esses clubes ficarão prejudicados fisicamente, mentalmente, porque psicologicamente, a gente pensa só, Dodô, às vezes, quando eu falo a gente ou nós, implica todo mundo, tá, gente? Você que está ouvindo, participando, às vezes, e quem está falando, obviamente. Nós pensamos nos 11. Sim. E o roupeiro? Isso. Perdeu, eu estou dando exemplo. E o roupeiro que perdeu o irmão? E o fisioterapeuta ou fisiologista que perdeu a casa? E o faxineiro ou o porteiro do CT que está desaparecido? Você está entendendo que tipo, vamos ampliar um pouco, vamos pensar só em uma água ou em um clube de futebol. Não. Traz para o ser humano, traz para sua vida, traz para você. É difícil, né? O Guilherme, o Alexandre está falando aqui, ó. Seria uma opção os clubes definirem que Inter, Grêmio e Juventude não podem ser rebaixados? Olha, eles teriam que, eu imagino, convocar ou pedir à CBF para convocar uma assembleia e nessa assembleia deliberar sobre isso. Uma outra possibilidade seria não haver rebaixamento esse ano. E aí pergunta-se, e os times da Série B? Aí subiriam talvez 2 times, mas enfim, não é uma composição fácil de se fazer, tá? Como é que ele chama? Alexandre, obrigado pela sua mensagem. O CJ hoje teve também o anúncio de uma equipe brasileira de remo que estava buscando a vaga no pré-olímpico, e eles abriram mão de continuar treinando e participarem da prova que definiria a presença deles em Paris, e eles foram lá para o Rio Grande do Sul ajudar a socorrer as vítimas. Para aquelas pessoas que são de Minas, e nós sofremos nos últimos anos 2 grandes acidentes aqui na nossa região bem próxima a Belo Horizonte, né? O acidente de Mariana e o acidente de Brumadinho. Em Mariana, infelizmente, morreram 19 pessoas. E nós tivemos totalmente arrasado o distrito de Bento, mais uns 2 ou 3 distritos. Estão me fugindo agora, me desculpe aqui as pessoas desses lugares. Agora compara com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Nós já temos 107 mortes e mais de 140 pessoas desaparecidas. Fora aquelas pessoas que estão contraindo doenças e que provavelmente ou infelizmente correm um risco muito grande de também perderem a vida. No acidente em Brumadinho morreram 270 pessoas
se eu não estou equivocado. É um acidente quase que da mesma grandeza de Brumadinho. E como aqui em Minas nós sofremos, né? Então, para aquelas pessoas acham, isso não é problema nosso, está longe, está lá no Rio Grande do Sul. Não. Está acontecendo com pessoas que são brasileiras, assim como nós somos. E pode afetar, claro, o nosso bolso, idem, porque arroz, feijão, arroz já uma produção. faltando. Pois é.